É o mês, é o Setembro Amarelo, é isso? Isso, é um mês de prevenção ao suicídio. É um evento, uma campanha que acontece aí desde 2015, né? Mundialmente ela também tem sido promovida. O dia 10 de setembro é considerado o Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio, em que tem várias ações para falar sobre o tema, né? O Brasil, infelizmente, está entre os países onde são registrados mais casos. Isso, o Brasil está entre os 10 países que têm o maior número absoluto de suicídios comparado com outros países, né? Existem fatores que levam ao suicídio, por exemplo, entre os adultos, a questão da crise econômica que vai se agravando, entre as crianças, casos de depressão, ou cada caso é um caso no suicídio, Juliana? Olha, os números vão falar que existe uma grande associação com transtornos mentais, né? Então, com grandes sofrimentos psíquicos, como depressão, a questão do transtorno bipolar, ou mesmo a questão do uso e do abuso de álcool e drogas, né? A gente pode pensar de duas maneiras, né? A subjetividade ela está ligada tanto a algo que é singular do sujeito, né? Então cada sujeito, cada caso, cada ato de suicídio vai ser significado, ele vai ter um motivo, uma causa específica para esse sujeito. Mas do ponto de vista social, que a subjetividade ela se forma a partir do que a gente tem na comunidade também, na cultura, né? Do ponto de vista social, o que a gente vê na contemporaneidade é um pouco da perda de sentido, né? Quando a gente tem a queda de grandes parâmetros tradicionais, o que se vive é tanto uma sensação de liberdade quanto uma sensação de desamparo, né? Então, você perdeu uma série de referências culturais, tradicionais, traz culturalmente, socialmente na contemporaneidade uma sensação de desamparo. Então, hoje, por exemplo, os números do suicídio eles são maiores do que a AIDS, por exemplo, né? Então, é um grande problema contemporâneo que está ligado com essa perda de sentido, né? Vivida contemporaneamente. O problema trazido aí pela modernidade, pelas novas relações que se estabeleceram a forma de vida. Isso, né? Tem um autor, o Zygmunt Bauman, por exemplo, vai falar que a gente vive relações líquidas, né? Que a questão, por exemplo, da mídia, das redes sociais, ela é vivida de uma maneira paradoxal. Ao mesmo tempo que a gente está mais em contato, é possível a gente estar em contato de uma maneira mais rápida, as relações elas ficam mais distantes, né? E mais líquidas também, né? Então, não se tem uma constância nas relações, né? Então, a sensação aí de solidão, de que as relações são mais frágeis, mais líquidas, ela é vivida como uma sensação de desamparo também. A pessoa com tendência suicida, quais são os sinais que ela pode apresentar? São diversos, né? A gente tem a questão da ideação suicida, né? Então, se a pessoa passa a pensar sobre isso, né? A planejar, por exemplo, é algo que vai colocar ela num risco muito grande. Então, que vai fazer com que, por exemplo, o serviço de saúde fique mais atento a essa pessoa, né? De uma maneira de prevenir, de uma maneira mais próxima, né? Mas outros sofrimentos também vão dizer de uma possibilidade, de uma tendência aí, né? Agora, você falava também antes aqui do início da entrevista, Juliana, que além desse combate, desse trabalho de prevenção ao suicídio que é intensificado no mês de setembro, também existe um trabalho do serviço do CAPS e de outros também em relação à questão da automutilação entre crianças e adolescentes? Isso. Na verdade, vai haver um evento, né, dia 28 de setembro, agora no fim do mês, no auditório do refeitório do NAM, das 14 às 16 horas, em que a gente vai falar tanto da questão do suicídio quanto da questão da automutilação, né? Essa questão da automutilação, ela veio à mídia, né? Ela começou a ser falada mais pelos pais, pelos professores, mesmo nos meios de comunicação, por causa daquela questão do surgimento do jogo da baleia azul, né? Mas o que a gente percebe nos serviços de saúde, principalmente a gente que trabalha com criança e com adolescente, é que não houve exatamente um aumento dos casos ou do aparecimento do sintoma ou desses atos de automutilação. Esse
é uma problemática, um sintoma que sempre existiu, né? Que tem uma grande recorrência no nosso serviço, que aparece com bastante frequência e que não houve um aumento, porque, na verdade, tem uma recorrência grande mesmo antes do surgimento desse jogo, né? Então, é uma preocupação que a gente tem, porque é um sintoma que aparece principalmente, ele tem uma grande recorrência na adolescência, né? Então, isso costuma aparecer. E de que forma o adolescente ele se automutila? Ele se corta? Existem outras formas também de automutilação? Existem várias maneiras, né? Tudo que é um ato agressivo contra o próprio corpo, ela pode ser considerado uma automutilação, né? Mas a gente tem uma grande recorrência do que é chamado de cut, né? Que são cortes na pele, né? Normalmente no braço, cortes ou superficiais ou profundos, né? Mas a gente também pode considerar sintomas como arrancar o cabelo, machucar a pele, cutucando ferida, por exemplo, tirando pele, né? Como um sintoma também de automutilação. Vai depender muito do sujeito, né? Mas diz de uma necessidade de falar, né? De poder externalizar essa angústia. Então, por isso, a importância de buscar ajuda, alguém com quem conversar.